Nós utilizamos o map quando queremos, por exemplo, mapear um array de origem e gerar um novo array baseado neste array de origem. Digamos que temos um array de números, certo? 1, 4, 9 e 16. Um exemplo bem básico seria gerar um novo array com o dobro dos valores deste array de origem. No caso, teríamos um novo array com 2, 8, 9 e 16. Então, veja só como podemos fazer isso utilizando o método map. O método map chama uma função recebida por parâmetro para cada elemento do array de origem e constrói um novo array baseado nos retornos de cada chamada. Neste caso, a cada chamada da função, o elemento corrente, neste caso representado pela variável número, é multiplicado por 2 e o seu resultado é retornado. Esses novos valores são todos adicionados ao novo array, o array de novos números. Então, simulando o funcionamento do map, seria da seguinte forma. Na primeira chamada à função, calcula-se o dobro de 1, que é 2, e esse valor é retornado e adicionado a novos números. Na segunda chamada, calcula-se o valor do dobro de 4, que é 8, e esse valor novamente é retornado e adicionado a novos números, e assim sucessivamente até que todos os elementos do array de origem sejam percorridos, multiplicados e adicionados ao array de novos números. Simples, né? O método map faz tudo isso para a gente. Agora vamos para o editor de texto testar tudo isso com um outro exemplo. Vamos agora colocar a mão na massa. Digamos que temos este array aqui. Beleza? E queremos criar um novo array a partir do mapeamento desses valores do array de números. E o novo array vai conter os valores de números e acrescido a eles 10 unidades. Beleza? Então, o novo array deve ter os valores 20, 30, 40, 50 e 60. Beleza? Como podemos fazer isso? Você viu que precisamos, primeiro, criar um novo array que vai armazenar o retorno do método map. Vamos chamar de novos números, certo? Chamar o array de origem, que é o número, o método map, e passar dentro dele a função que queremos. E o que queremos fazer? Pegar os números do array de origem, certo? E acrescentar a ele 10 unidades. Então, fazemos dessa forma. Tranquilo? Bem, no exemplo anterior, dobramos os valores. Dessa vez, acrescentamos a ele 10 unidades. Super simples. Então, só para verificar, vamos já ao console.log no array com os novos números. Salvar o arquivo e vamos executá-lo. Pronto. Aqui está o array com 5 elementos e eles são 20, 30, 40, 50 e 60, assim como era esperado. Beleza? Então, vamos agora falar sobre outro método em arrays. Um outro método bem bacana é o filter. Como o próprio nome indica, serve para filtrarmos os elementos de um array. O método filter ele vai criar um novo array com todos os elementos que passaram no teste implementado na função fornecida. Assim como no map, o filter faz uma chamada à função recebida por parâmetro para cada elemento do array de origem. Se essa função retornar true, o elemento será inserido no novo array. Se a função retornar false, o elemento será ignorado. Então, vamos a um exemplo. Digamos que temos esse array aqui de números, 1, 4, 9 e 16. Se quiséssemos criar um novo array apenas com os números ímpares, faríamos isso da seguinte forma. Passamos a função pelo parâmetro do método filter. E o que essa função faz? Ela vai avaliar se esse número é ímpar. Como você já sabe, usamos o operador de módulo, de resto, para verificar se o número é ímpar ou se ele é par. Se o resto da divisão por 2 for 0, ele é par. Se for 1, ele é ímpar. Simulando o funcionamento do filter, seria da seguinte forma. Na primeira chamada da função, a variável número tem um valor de 1. Então, verifica se esse valor é ímpar. E, de fato, 1 é ímpar, pois 1 módulo 2 é igual a 1.
Então, esse valor é armazenado ao array de ímpares. Na segunda chamada da função, a variável número tem um valor de 4. Então, verifica se esse valor é ímpar. Como sabemos, 4 é par, então esse valor é ignorado e não é adicionado ao array de ímpares. Na terceira chamada, tem-se o valor de 9. Como sabemos, 9 é ímpar, então ele será adicionado ao array de ímpares, e assim sucessivamente. Isso se repete até que todos os elementos que têm valor ímpar sejam adicionados ao array de ímpares. Beleza? Vamos agora seguir para um exemplo no editor. Vamos agora pensar em um exemplo para utilizar o método filter. Digamos que temos esse array de números, certo? O 10, o 20, 30, 40 e 50. E queremos agora filtrar apenas os valores que são maiores que 25. Como podemos fazer isso utilizando o método filter? Bem, primeiro eu vou comentar este código aqui, para não ter interferência, beleza? Então vamos lá. O que é preciso fazer primeiro? Criamos uma variável que vai armazenar o novo array. Vamos utilizar o mesmo nome, novos números. Chamamos o array de origem e o método filter. Dentro dele, temos que passar a função, certo? E como ela vai funcionar? Eu quero que esse array ele tenha apenas os valores maiores que 25. Dessa forma, temos que pegar cada elemento, representado aqui pelo número, que seja maior que 25. E o método filter vai nos retornar eles. Beleza? Então, novamente, só para validar, vamos dar um console log nos novos números. Arquivo salvo, vamos verificar. Pronto. Daquele array que continha 10, 20, 30, 40 e 50, apenas os elementos maiores que 25 foram adicionados ao novo array. E são eles, 30, 40 e 50. Beleza? Vamos agora falar sobre outro método. Por fim, não menos importante, vou te apresentar o método find. O método find é usado para obter o valor do primeiro elemento do array que satisfaz a uma condição fornecida. Ele verifica todos os elementos do array e qualquer que seja o primeiro elemento que satisfaça a condição, ele será retornado. Então, por exemplo, vamos voltar ao nosso array aqui de números. Dessa vez com os números 10, 15, 25, 55 e 40. Se quiséssemos obter o primeiro número maior que 25, usaríamos o método find e faríamos da seguinte forma. Na primeira verificação, a variável número tem um valor de 10 e avalia-se se ela é maior que 25. Como não, ela não satisfaz a condição. Então, seguimos para o próximo elemento. O segundo, 15, é maior que 25? Não. Então, vamos para o terceiro. 25 é maior que 25? Não. Vamos para o próximo. Chegando a 55. Então, número tem um valor de 55, que é maior que 25. Então, esse valor é retornado e armazenado na variável número retornado. Por fim, damos o console log nele. Beleza? Existe uma variação do find, que é o find index. Aí você pode me perguntar, mas Manuel, qual a diferença entre o find e o find index? Bem, eles são bem semelhantes. Mas enquanto o find retorna o valor do primeiro elemento que satisfaz a condição, o find index ele vai retornar o seu índice. Então, para a mesma condição do find, o retorno da função findIndex seria o seguinte, seria 3, indicando que o elemento de índice 3, neste caso 55, é o primeiro elemento maior do que 25. Beleza? Vamos para um exemplo agora no editor. Para o exemplo do método find, vamos mudar um pouco. Digamos agora que eu tenho este array aqui de números. Beleza? E o que eu desejo agora
é pegar o primeiro elemento que é maior do que 0. Como eu faço isso utilizando o método find? Bem, desta vez, apenas um elemento será retornado. Então, vamos utilizar o let, certo? E vamos nomear essa variável que recebe esse número de número retornado, certo? Então, chamamos o array de origem, números, e o método find. Dentro do método find, passamos a nossa função, que vai percorrer todos os números do array de números e retornar o primeiro elemento que satisfaça a condição. Neste caso, a condição é que esse número seja maior que 0. Beleza? Para verificar, basta dar um console.log no elemento, que é o número retornado. Tranquilo? Bem, dado o array de números, o primeiro elemento, que é maior do que 0, é o elemento 4. Aproveitando, vamos também armazenar o índice retornado. E como você já sabe, fazemos isso através do método findIndex. E utilizamos a mesma função do método find. Para verificar, console.log, índice retornado. Beleza? Então, esperamos que primeiro seja retornado o elemento de valor 4, que também possui o índice 4. Vamos salvar o arquivo e verificar. Pronto, está aqui. Elemento de valor 4 retornado, elemento de índice 4 também retornado. Tudo certinho.